A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, meus amigos, uma boa noite a todos. Então, o Senhor nos dava esta palavra aqui, hoje quando eu estava no trabalho, e eu entendo que é uma palavra para o momento, né? Um momento difícil aí, que todos estão enfrentando, boa parte da população, sem entender muita coisa. Então, nessa hora, é a palavra de Deus, que Deus vai usar muitos para trazer conforto, trazer ânimo e trazer alegria, né? E fé. Amém? A palavra de Deus, ela está aqui no livro de 2 Reis. Vamos ler aqui como no Reis capítulo 19, duas referências. Primeiro, versículo 6 e versículo 7, que nos fala assim: E Isaías lhes disse: Assim direis a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Não foi o rei aqui, não, foi ao Senhor, né? O rei da Síria me blasfemaram. Eis que porém nele o espírito, e ele ouvirá um rumor e voltará para a sua terra, a espada o farei cair na sua terra. Olha, a palavra de Deus. Vai afrontar o servo de Deus para ver só. Vai afrontar o Senhor. 2 Reis 19, 35 e 37 fala assim: E sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor, e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. O anjo do Senhor, tá? Só o anjo que eu saiba, um anjo, né? 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Versículo 36. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e se foi, e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada, conforme a palavra de Deus, né? Conforme o profeta profetizou para Ezequias. Feriu a espada. Porém, eles escaparam para a terra de Ararat. E Esar-Adom, o outro filho dele, né, do Senaqueribe, seu filho, reinou em seu lugar. Amém? Vamos lá então. O tema é importante, meus amados, essa palavra, tá? Gostaria que você ouvisse, que você compartilhasse, tá? Não fico para você, não. Se você foi vai ser abençoado, se você foi, não. Se vai ser abençoado, compartilha com seus contatos, por favor. O tema é: Deus jamais perde uma guerra. Isso mesmo. Deus jamais perde uma guerra. Estamos vivendo momentos delicados. Acredito que nesses dias muitas interrogações pairam em muitas mentes. Muitos estão apreensivos, perplexos, falando muitas coisas sem fundamentação bíblica. Entendo que a causa principal é porque estão olhando apenas na horizontal, para essa terra. Nessa hora, irmãos, temos que olhar para o alto, onde está o Deus triuno. No domingo à noite, fui dar uma olhada em um grupo grande que é proibido postar assuntos relacionados à política. E lá havia um cidadão julgando, colocando em xeque a profecia acerca desse momento, usando a própria Bíblia para, talvez, que ele não entendeu, usando a própria Bíblia, que o negócio está apenas. Ele não entendeu que o negócio apenas está começando, desculpa. Isso aí. Ele usou a própria Bíblia para colocar em xeque aqueles que profetizam, porque ele não entendeu que o negócio está apenas no começo. Cuidado, na Bíblia está escrito: Não toqueis nos meus ungidos e não faleis mal dos meus profetas. Salmo 105:15. Eu citei apenas aquele caso daquele cidadão, porém, muitos provavelmente, por esse Brasil afora, houve muitos que agiram da mesma forma que ele. Isso não tem dúvida, né? Então vamos olhar para o alto, para as Escrituras, o que elas nos ensinam. Que Deus, o Senhor dos Exércitos, jamais perdeu uma guerra, concorda? E nesse momento nós estamos presenciando uma batalha do bem contra o mal. Já vi várias pessoas falar isso, você já ouviu? Do lado de que lado você tem se posicionado nesta hora? Vou citar apenas dois exemplos conhecidos pela maioria dos cristãos. Primeiro, Faraó, rei do Egito. Deus ordenou a Moisés a ir até Faraó e dar uma ordem a ele.
que libertasse o seu povo Israel para fazer sacrifício no deserto. Faraó, rei do Egito, poderia ter aceito a ordem de Deus através de Moisés e o Egito sairia ileso se ele obedecesse. Mas não, além dele não obedecer, ainda teve a infelicidade de afrontar o profeta Moisés, profeta de Deus, e ao próprio Senhor dos Exércitos. O resultado você já sabe, né? Deus devastou o Egito e ainda destruiu todo o exército de Faraó, de forma que nenhum deles escapou ali nas águas do Mar Vermelho. Segundo exemplo da Bíblia, de alguém que afrontou a Deus e não se deu muito bem, foi Senaqueribe, rei da Síria. Segundo Reis 19:6 e 7, nós já lemos na referência. Segundo Reis 19:6 e 7, versículos 35 e 37. Foi cair na infelicidade de mandar os seus servos afrontar o rei Ezequias, servo do Deus, e o Senhor dos Exércitos. O anjo do Senhor feriu só do exército assírio e morreram 185 mil homens. E o rei Senaqueribe conseguiu fugir e ao chegar em casa ele foi morto pelos dois filhos dele. Os próprios filhos tiraram a sua vida conforme havia profetizado Isaías. Meus amados, profecia é isso, tá? Isaías falou aqui, ali na frente aconteceu. Isso é profecia. Para que todos daquela região ficassem sabendo que não se deve afrontar o Deus de Israel. Então, o que o Senhor quer de nós? Não abaixar a cabeça nesta hora. Temos que estar de pé, tomar posição. Nós estamos numa guerra, sabia, né, irmãos? Nós estamos numa guerra, uma batalha, tá? Existe uma guerra travada aí, muitos não estão atentando para isso. Não é questão da terra aqui, de fulano e beltrano, não. É uma guerra espiritual. É uma guerra do bem contra o mal e que Deus resolveu entrar nessa batalha. Muitos não estão atentando para isso. Estou olhando para o movimento, os comentários, falaram aqui no vídeo, no grupo hoje aqui da situação aí de paralisação. Isso aí é só fumaça. A guerra você não está enxergando, só se enxerga no Espírito Santo. Só enxerga quem tem visão de Deus. Lembrando dos dois exemplos citados da afronta que houve diante do Senhor dos Exércitos. Todo que possui um celular na palma da mão nessa hora sabe que os oponentes, e vocês sabem que já por várias vezes, nesses últimos anos, não é só agora, estão afrontando a igreja, lembra? Que a história de fechar a igreja, inclusive fechar, e aquela coisa toda, e decidir, tá, lembra? Aquele pretexto que não tinha necessidade de fazer isso, lembra? Você lembra, né? Então, estão afrontando a igreja e quem afronta a igreja do Senhor presente na terra e nesse país hoje está afrontando o cabeça dessa igreja que é o Senhor Jesus Cristo. E a mesma coisa que afrontar a Deus, afrontar Jesus é afrontar a Deus. Então, por favor, não julguem os profetas que trazem o recado do Senhor. Deus não seria injusto deixar sem profecia nessa hora, né, amados? Nem falem mal deles, olhem para Deus. O Senhor dos Exércitos jamais perdeu uma batalha. Então a hora agora é refletir, é olhar, é procurar ouvir coisas boas, não ficar ouvindo aí essa coisa aí marrom aí, né? Essa mídia, essa imprensa marrom. Você vai vai só jogar água fria, tenta ouvir canais de qualidade, pesquisa e confia em Deus. E essa guerra, o Deus dos exércitos foi afrontado. Então, quando ele é afrontado, ele entra para pelejar e ele não perde. Crê nisso, ele só vem para dar vitória ao seu povo. Amém? Se Deus falou no seu coração, né? Não tem como você não compartilhar, por favor, né? Também, e você compartilhar com seus amigos, os grupos, para que mais pessoas possam ouvir essa palavra. Que Deus abençoe a todos, uma boa noite. A paz do Senhor Jesus. Vamos estar em oração.